Eleitoral é bastante simples. Nós também estaríamos nomeando por volta de 100 a 150 pessoas, tá, que darão apoio à Justiça Eleitoral no dia das eleições. Essas pessoas, elas ficarão espalhadas em todos os locais de votação e estarão identificadas com uma camiseta da Justiça Eleitoral. Nós sabemos que às vezes só o secretário de prédio é insuficiente para dar atendimento a todas aquelas pessoas que precisam. Então, exatamente, para auxiliar essas pessoas, nós colocaremos pessoas da Justiça Eleitoral que também estarão percorrendo todo o local de votação ali para manter a ordem, para evitar aglomerações. Às vezes, no início, tem alguns horários do dia que são os horários de pico, onde as pessoas vão votar, e aí às vezes dá confusão de filas, fica muito aglomerado. Então, neste momento, essas pessoas irão intervir exatamente para tentar solucionar aquele problema, melhorar a situação, a condição das pessoas que ali estão votando. E teremos dentre essas pessoas algumas que não estarão identificadas com nenhum tipo de adesivo, camiseta, colete, nada da Justiça Eleitoral, mas que estarão transitando pela cidade, especialmente no transporte público. Então estarão dentro de ônibus, verificando se está havendo algum tipo de propaganda eleitoral nos ônibus ou não, né? E assim que essa pessoa detectar, ela chamará a polícia, e a polícia então intervirá e tomará as providências necessárias contra aquela atitude que está sendo tomada, né? Então todos esses cuidados que nós estamos tendo, volto a repetir, sempre com a intenção de poder dar a todos os senhores e as senhoras a tranquilidade do pleito eleitoral. Mas faço a mesma ressalva que já fiz há pouco, que a nossa capacidade de estrutura é mínima, é pequena, e que são os senhores e as senhoras que darão o tom da eleição. Então, obviamente, que a nossa participação e a nossa estrutura, ela tem um limite, né? E a partir desse limite, eu não sei o que pode dar, né? Porque aí nós não teremos condições de absorver tudo isso e de coibir todo esse tipo de situação. Estamos fazendo, como disse, reunião com as polícias, já requisitamos um reforço policial da Polícia Federal para que esteja aqui no dia, né? Tudo isso baseado em todas aquelas informações repassadas para nós de pleitos anteriores. Mas eu espero que toda essa nossa preocupação seja em vão, que nada disso seja necessário aqui para Araucária, para essa eleição municipal, que eu espero que seja um exemplo para o estado do Paraná aí, de uma eleição modificada, de uma eleição moderna, de uma eleição nos termos atuais em que a população deseja, em que a população busca. Nós faremos audiências públicas em vários locais da cidade, vamos nas associações de moradores, salões paroquiais, exatamente para divulgar as eleições. Estaremos colocando urnas eletrônicas em vários locais da cidade para que as pessoas possam treinar também, para verificar como é que se deve votar. E todos esses esclarecimentos que a gente tem feito aqui também serão realizados para essas pessoas. Da mesma forma que a sociedade civil organizada, que está montando esse comitê, o fará, né? Então é um comitê contra a corrupção. A Justiça Eleitoral, por não ter uma estrutura própria, ela acaba se valendo, na minha opinião, infelizmente, mas não tem outra forma, ela acaba se valendo muito da estrutura da Prefeitura Municipal, né? Então acaba se utilizando veículos da Prefeitura na realização de tarefas da Justiça Eleitoral, no próprio dia da eleição, os ônibus que são utilizados pela Prefeitura para o transporte público também são utilizados pela Justiça Eleitoral, mas todos esses veículos estarão identificados com um cartaz de serviço da Justiça Eleitoral, e nós estamos tendo o cuidado de realizar reuniões com todas as empresas e os responsáveis por esses veículos e pelo transporte público. Faremos reuniões com os motoristas de ônibus,
esclarecendo para eles o que é possível, o que não é possível, que ele não pode transitar no dia com uma caixinha de papelão na frente e um punhado de santinho e ficar entregando, como a gente sabe que já aconteceu em outras comarcas, já vimos esse tipo de situação. Então, esses esclarecimentos nós estaremos fazendo, porque eles estão aqui a serviço da Justiça Eleitoral. Obviamente que todos eles têm o seu favorito, tem o seu candidato, que é um direito, e vai exercitar o seu voto sem nenhum problema. O que ele não pode é propalar essa ideia enquanto ele estiver trabalhando, enquanto ele estiver guiando o ônibus ou guiando o carro a serviço da Justiça Eleitoral. Eu me lembro, assim, são essas as questões principais que nós gostaríamos de trazer a todos, e quero dizer o seguinte, que eu estou aqui à disposição, se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, alguma colocação, esclarecer alguma dúvida, a gente está à disposição agora aqui para isso, ou posteriormente, se quiserem fazer, lá no Fórum Eleitoral, a Ina está lá e eu também estarei lá. Os senhores observarão que todas as nossas reuniões, todas as reuniões que nós realizamos, nós convidamos, não convocamos ninguém, convidamos, porque é um direito da pessoa vir ou não vir, né? Então não há convocação da nossa parte nesse sentido das reuniões, e que em todas elas a imprensa sempre é convidada, a todas elas. Em todas as reuniões que a gente realiza, a imprensa é convidada e ela tem acesso livre lá na Justiça Eleitoral e a todos os aspectos inerentes à nossa eleição. Porque a nossa ideia é transparência, a maior transparência possível. Pois não? Fala sobre acessar o marketing pessoal na internet. Como? Internet. Bom, para que a pessoa possa fazer uso da internet, me parece que ela precisa registrar junto à Justiça Eleitoral o blog, o chat que vai fazer uso, né? Então, se não fizer esse tipo de registro, a pessoa não pode fazer uso. Né? Boa tarde. Eu sou conselheiro tutelar no município e em algumas eleições a gente teve alguns problemas com a contratação pelos candidatos de crianças e adolescentes na divulgação do panfleto nas ruas. Eu gostaria que o senhor pudesse abordar essa situação, o que pode, o que não pode, as idades. Tá? Eu acho o seguinte, eu já disse aqui há pouco que a legislação eleitoral não se sobrepõe a nenhum tipo de outra legislação. Né? Então, desde que estiver dentro da exigido pela legislação da infância e da juventude, não há problema nenhum. Desde que estiver dentro daquelas condições, não há problema nenhum. Se violar alguma daquelas condições, obviamente que aí haverá atuação do Conselho Tutelar. Tá? Então, é importante isso. A legislação eleitoral não revoga nenhuma outra lei. Pois não? É possível dar pergunta repetida sobre a da internet, aí, a divulgação sobre a internet? Sim, não, é que a internet é o seguinte, quem for fazer uso da internet tem que registrar o instrumento lá, o blog, o chat, o site que vai utilizar, registrar na Justiça Eleitoral. Mas eu uso uma TV web e é possível, nessa TV web, ele fazer a divulgação do meu candidato? Olha, num primeiro momento eu diria para o senhor que necessariamente o senhor terá que registrar junto à Justiça Eleitoral. Se porventura não puder, assim que o senhor fizer o registro, o senhor vai tomar conhecimento daí. Em princípio, o senhor faz o registro, se a gente não se manifestar de nenhuma forma, é porque o senhor pode fazer uso. Juntando Facebook. Olha lá, rede social. Não, é da mesma forma que eu falei. O senhor tem que registrar o senhor tem que registrar na Justiça Eleitoral o que o senhor vai utilizar na internet para o senhor fazer a propaganda. Senão o senhor não pode fazer. O senhor tem que o senhor tem que registrar onde é que o senhor vai. Se o senhor não tiver como registrar, o senhor não pode fazer. Desde que esteja informado para nós lá. Eu acho bom o senhor informar, pelo menos para nós, que o senhor vai fazer uso.
candidato quer colocar uma esquina, uma placa, não pode ultrapassar 2x2, e na outra placa 2x2. Há infração nesse sentido, colocar um em cada esquina e outro lado? Não, é que é esquina. Ele tem de um lado, é o mesmo terreno, só que são frente de um lado e frente do outro, frente do outro. Essa questão duas questões que eu lembrei agora. Primeiro delas é com a utilização às vezes dos pirulitos ou dos cartazes no centro da cidade. Então, eu acho que aí a gente precisa ter um bom senso. A calçada, ela é feita para os pedestres trafegarem, e não para um aglomerado de pirulitos que o pedestre precisa sair para a rua para poder ultrapassar, para poder voltar. E aí isso gera aquela briga pelo ponto na calçada do candidato. Eu já vi algumas situações, que talvez não seja o caso aqui de Araucária, mas que lá havia 3 coligações apenas. Então todos os partidos se coligaram em 3 coligações. E aí foi muito fácil o acordo lá. Se sorteou um canto da esquina para cada um, e o quarto canto ficava vazio, não se utilizava. Assim, durante toda aquela eleição não houve nenhum tipo de tumulto, nenhum tipo de problema, porque cada um já se dirigia de manhã cedo para aquele local e já respeitava um do outro ali e não ia. Só que quando dá até 4 coligações, isso é possível fazer. Se passar disso, aí não dá mais, né? Porque aí não tem como a gente fazer essa divisão. Mas aí precisa entender que o pedestre precisa continuar passando naquela calçada ali. Nós não podemos aglomerar de tal forma lá os cabos eleitorais que ninguém mais consiga atravessar. Isso é uma coisa que a gente precisa estar atento. A outra questão são daqueles locais situados exatamente em frente aos colégios, aos locais de votação. Que daí chega na véspera da eleição, tem uns 500 cartazes lá na frente daquele local. Então, obviamente que nós estamos fotografando os locais de votação e o seu entorno. Tudo aquilo que for dentro daquilo esperado como regular, eu não vejo problema nenhum. Agora, tudo aquilo que for exagerado e extrapolar aquilo que seria o ordinário, aí a gente vai ter que tomar providência. E com relação à propaganda, eu vejo 2 tipos de propaganda: a irregular e a ilegal. Toda vez que for uma propaganda irregular e chegar ao nosso conhecimento, nós vamos atuar e vamos retirar ela de circulação. Porém, se houver a regularização pelo partido daquela propaganda, ela voltará para o partido sem nenhum tipo de problema, porque ela era meramente irregular. Por exemplo, faltava lá o nome da coligação e os partidos que integram ela e tal. Foi retirado. A partir do momento que foi regularizada, ela volta a ser utilizada sem nenhum tipo de problema. Já a propaganda ilegal é diferente. Quando chegar ao nosso conhecimento e ela for retirada, aí não tem como regularizar e ela não voltará a circular de maneira nenhuma. Mas